A história que eu vou contar aconteceu na Índia, há muitos e muitos anos. Era uma vez um rei que quis muito ter um filho homem, um filho que pudesse sucedê-lo em seu trono. Mas quis o destino que aquele rei tivesse apenas uma única filha, e logo depois do seu nascimento, a sua mãe veio falecer. A filha foi criada pelo rei com todos os mimos, carinhos que ele poderia lhe oferecer. O seu nome era Savitri. Savitri era uma princesa linda, inteligente, e o rei Madra, seu pai, fez questão de ensinar a ela tudo aquilo que uma princesa deveria fazer, mas também tudo o que um filho homem, um príncipe, poderia aprender. De todas as características que Savitri tinha, a que mais provocava admiração em seu pai é que Savitri era uma criança determinada. E quando ela decidia por algo, nada, nem mesmo ele, o rei Madra, poderia tirar aquilo de sua cabeça. O tempo foi passando, Savitri foi crescendo, bela, forte, alegre, repleta de vida. E quando ela completou seus 18 anos, o rei Madra a chamou e lhe disse: Savitri, você agora, minha filha, será a minha sucessora, e é muito bom que você venha se casar. Penso que está na hora de começarmos a procurar um marido para você. E Savitri então respondeu ao pai: Meu pai, eu não vou discordar do senhor, aceito me casar. Gostaria apenas de lhe pedir uma única coisa. Eu gostaria de me casar por amor. Eu quero lhe pedir a permissão para sair ao mundo à procura deste amor, deste homem. O pai, que conhecia a filha e sabia o quanto ela era determinada, não se opôs ao seu pedido e lhe respondeu: Pois amanhã mesmo, Savitri, uma carruagem estará pronta para você. E eu espero que você volte breve, de mãos dadas, com aquele que será o seu marido. No dia seguinte, Savitri montou a carruagem sozinha. E não era uma carruagem qualquer, era uma carruagem dourada, uma carruagem de guerra. E Savitri saiu, ela, a galopar, a viajar por cidades e cidades, uma vez que todos os homens que ela conhecia em seu reino não lhe interessavam. Mas na medida em que ela ia viajando, as pessoas assustadas fechavam as suas portas, as suas janelas, pois, afinal de contas, onde já se viu uma mulher guiar uma carruagem de guerra, uma carruagem dourada e ainda por cima, à procura de um homem para se casar? Savitri viajou muito em vão, pois ninguém encontrou. Então, ao regresso do palácio, do seu reino, ela passou por uma floresta. Mas era uma floresta tão encantadora. E o aroma que saía dela era inebriante, um aroma de madeira misturado com terra molhada. Savitri, então, cessou a carruagem, desceu e entrou na floresta. E foi nessa floresta que ela viu um senhor, um homem já bem idoso, e que parecia ser cego, visto que tentava procurar algo no chão, com as mãos, com os pés. Savitri se aproximou, ofereceu ajuda. Ele não aceitou, mas começaram a conversar. E ele lhe contou a sua história, que ele era um rei e havia tido seu trono roubado por um inimigo, e desde então, e isso já fazia alguns anos, ele vivia em exílio naquela floresta, ao lado de sua esposa e do seu filho, que na época do exílio ainda era criança e agora já era um homem feito. Então o rei, deposto, convidou Savitri para ir até a sua casa, conhecer a sua mulher, e ela foi.
contou-lhe também a sua história. E quando os três conversavam, Satyavan, o filho do rei, chegou à cabana. Quando Savitri pousou seus olhos em Satyavan, ela teve a certeza de que encontrara o grande amor da sua vida. Satyavan, lindo como o sol, forte como sol e lua juntos. Também pousou os olhos em Savitri. E dos olhos, eles saíram para conversar. E em pouco tempo, já estavam de casamento tratado. Mas então Savitri lhe disse: Satyavan, eu prometi ao meu pai que assim que eu encontrasse o grande amor da minha vida, ele seria a primeira pessoa a saber. E eu lhe peço permissão para ir comunicar a ele. Satyavan consentiu e Savitri, naquele mesmo instante, montou a sua carruagem e voltou para o palácio. E lá chegando, já foi recebida pelo pai de braços abertos, perguntando: então, minha filha, encontrou o grande amor de sua vida? E ela falou: encontrei, meu pai, encontrei. Ele falou: que bom, mas você deve estar muito cansada. Vai descansar. Enquanto isso, eu vou trabalhar um pouco, depois você volte e me conte toda essa história. E Savitri foi. Enquanto Savitri descansava, o rei Madra chamou um seu servo e perguntou: quero tudo sobre este rapaz, Satyavan. E quando o servo leu o nome de Satyavan, falou: majestade, Satyavan é ouro puro. Sua filha não poderia ter feito melhor escolha. No entanto, segundo rezam as escrituras, Satyavan tem mais apenas 1 ano de vida. O rei Madra não poderia acreditar que a sua filha viajara por tanto tempo, por tantos os lugares e voltara apaixonada por um homem que não poderia ser seu, ser rei ao lado dela. Então chamou Savitri e contou a ela o que estava acontecendo. E Savitri, depois de ouvir, pausar, respirar, ela disse ao pai: meu pai, eu já tomei Satyavan como meu marido em meu coração e eu vou viver com ele. E farei deste ano que nós temos pela frente como se fosse uma eternidade. Cada dia será um dia de eternidade. Então o rei Madra respondeu à filha: pois agora, minha filha, voltemos imediatamente à floresta, pois você não tem mais nem 1 minuto a perder. Ambos montaram a carruagem de guerra, voltaram à floresta e os 2 reis fizeram o casamento de Savitri e Satyavan. E o ano se passou e realmente Savitri transformou aquela união em felicidade absoluta, em eternidades. Mas após 1 ano, numa certa manhã, quando eles acordaram, Savitri então saiu para buscar lenha com Satyavan e percebeu o quanto o marido estava cansado. Ela sentou-se em um tronco de árvore e falou: venha, Satyavan, deite-se aqui. Coloque a sua cabeça no meu colo, meu marido. E ele deitou. E então Savitri viu o seu marido respirar pela última vez. Savitri fechou os olhos e reviveu toda a felicidade que ela havia construído ao lado de Satyavan. O barulho das folhas secas quando eles faziam um amor na floresta, do rio quando eles brincavam em suas águas, do vento quando eles cantavam com ele. E quando Savitri abriu os olhos, ela se assustou, pois diante dela havia um homem grande, verde, à sua cintura um fio dourado e nesse fio uma sacola também dourada carregada. O homem abaixou-se sobre Satyavan e tirou-lhe algo parecido como uma semente do seu peito. Guardou cuidadosamente nessa sacola dourada e partiu. Savitri então falou: por favor, espere, não leve o meu marido de mim.
O homem virou-se para ela e perguntou: mas você sabe quem eu sou? Ela falou: claro que eu sei. Você é Yama, o deus da morte? E ele perguntou: e você não tem medo de mim, Savitri? Por que eu teria? Um dia todos nós vamos embora com você, Yama. Mas por favor, Yama, deixe-me ficar só mais um pouco perto do meu marido. E Yama, então, olhando profundamente nos olhos de Savitri, falou: Savitri, nunca ninguém conversou comigo. Muito especial. E eu quero lhe presentear, quero te dar um presente. Pode pedir o que você quiser, menos a vida de Satyavan. E ela falou: pô, então eu quero que o meu sogro recupere a visão que ele perdeu quando perdeu o seu reino. E Yama disse: pois bem, Savitri, agora volte à cabana de seus sogros, comunique o falecimento de Satyavan e prepare-lhe o funeral. Ela falou: não, Yama, eu gostaria realmente de ficar mais um pouquinho perto de você e do meu marido. Por favor, vamos andar um pouco juntos. Dizem que quem anda 7 passos juntos torna-se amigo para sempre. E eles andaram. Até que pararam diante de um riacho. E Yama falou: agora, Savitri, você precisa voltar. E Yama, por favor. Ele falou: Savitri, você é tão bela. Vou lhe dar mais um presente. Escolha o que quiser, menos a vida de Satyavan. Ela falou: pois eu quero que o meu sogro recupere o seu reino. E ele falou: pois bem, volte, e o reino dele já está em suas mãos. Yama, Savitri, ele disse novamente, você tem uma alma tão cristalina como as águas desse rio. E eu vou lhe dar um terceiro presente. Diga, menos a vida de Satyavan. Ela falou: bom, pois então eu quero que meu pai tenha filhos, homens. Ele falou: pois bem, mas eu lhe dei a chance de pedir 3 coisas e você não pediu nada para você, Savitri. Você só pediu para outras pessoas. Por quê? Ela falou: ora, Yama, a única coisa que eu queria da minha vida, para mim, era o meu marido de volta, mas você disse que isso eu não posso ter. E Yama então lhe perguntou: mas o que vale a sua vida sem seu marido? E ela falou: nada. Não vale nada. Então ele perguntou: você seria capaz, então, de dar os seus dias de vida para mim? São seus? E o deus da morte, então, falou: pois então, Savitri, os dias de vida que você tem daqui para frente, que você me deu, eu vou dividi-los. Vou lhe devolver a metade e vou dar a outra metade a Satyavan. Assim vocês viverão juntos até que eu venha buscar os 2. Mas agora volte, porque Satyavan vai acordar e vai estranhar muito se você não estiver por lá. E Savitri então não sabia se despedir de Yama, se corria, mas ela correu. Ela correu até chegar ao corpo de Satyavan, sentou-se novamente no mesmo lugar, colocou a cabeça dele sobre o seu colo e viu quando o seu marido respirou. E ele acordou dizendo que vinha de um sono estranho. Ela falou: não diga mais nada, meu marido, vamos até a casa e lá eu lhe conto tudo. E quando chegaram à casa, o rei deposto servia chá para sua esposa e lhe contava histórias, e muito bem enxergava. Logo depois chegou um antigo soldado seu, dizendo que o inimigo havia sido expulso e que o seu reino estava de volta às suas mãos. Em poucos instantes chegou o pai de Savitri também, com um filho, homem, em cada braço. E dizem que Savitri e Satyavan foram muito felizes, porque eles possuíam um amor capaz de vencer a própria morte.